E aí, Brasil, olá a todos, bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Esse é o espaço que eu falo em defesa de uma educação básica com qualidade, uma qualidade que a gente tem aí nas escolas privadas, para que a educação pública funcione como uma instituição de mobilidade social, que ela tenha na sua estrutura a função de um elevador social, que ela faça com que as pessoas que estão na ponta da educação pública galguem a posições melhores, melhorem a sua vida do ponto de vista econômico, financeiro e social. E para isso a gente precisa aí de uma construção muito importante em torno da defesa da qualidade da educação. Então, antes de falar sobre o vídeo de hoje, eu vou te pedir que você se une aqui com a gente, se inscreva aqui no canal, clique aqui no botão se inscrever e alice com a gente nesse time em defesa de uma qualidade melhor para a educação básica, para que ela consiga aí resolver problemas estruturais no Brasil, como a desigualdade, de poder alavancar aí a nossa economia no campo da competitividade e da produtividade. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a corrupção novamente, mas não vou tratar dela como problema estrutural do Brasil. Eu vou ter como referência o mesmo vídeo que eu utilizei para fazer o vídeo anterior, que é o Raízes da Corrupção no Brasil, do Leandro Carnal, professor, historiador, filósofo, escritor, um homem que está aí no debate público com as suas falas, suas frases e pensamentos sempre atentos, né, com a nossa história, com a nossa situação atual, né? E ele tem aí uma presença muito importante no debate público para tratar sobre as questões políticas, do comportamento, da história do Brasil. Enfim, eu quero falar da corrupção no Brasil tendo em vista a questão do comportamento, porque eu sempre busco falar aqui do comportamento no canal. Ele é importante, muito importante. O comportamento na esfera celular de cada indivíduo, ele vai impactar no todo de uma mentalidade da sociedade. E isso é importante, porque cada indivíduo vai formar um coletivo ali na frente. Cada atitude que ele tem no seu universo particular vai impactar nesse coletivo aí da sociedade. E é por isso que eu quero tratar da corrupção dentro do aspecto do comportamento, porque o comportamento no nível individual vai impactar aí a forma como a mentalidade da sociedade se desenvolve. E tendo em vista o último livro que eu coloquei aqui no canal como resenha, O Abolicionismo, do Joaquim Nabuco, ele vai ter no seu livro posterior, Minha Formação, uma frase que vai marcar para sempre as suas ideias e as suas obras. E ele diz que a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. E tendo em vista a fala do Joaquim Nabuco, as obras do Joaquim Nabuco, me fica a curiosidade de saber por onde vem essa corrupção no Brasil, como que ela está impetrada no comportamento do brasileiro. Porque, naturalmente, somos uma sociedade formada pela impessoalidade, pelos favores, pelos benefícios e também um apego muito grande à questão dos privilégios. Isso daí por conta da nossa formação colonial e escravocrata, mas também a gente tem que lembrar que o brasileiro ele tem uma tradição violenta e autoritária. E esse comportamento me faz pensar que chegamos às raias do reacionarismo, porque há movimentos reacionários dentro da nossa estrutura de comportamento político e de história. E somos mesmo uma sociedade forjada e impulsionada pelo egoísmo sociológico, tal qual a obra do Oliveira Viana, que nos mostra muito isso. O livro O Abolicionismo, do Joaquim Nabuco, também mostra um certo antagonismo entre o fazendeiro rico, o patriarcado colonial, e o agregado, aquele que iria trabalhar ali num pedaço da sua terra. Há uma constante de antagonismo entre esses dois personagens aí da nossa história colonial. E tendo em vista também a corrupção no Brasil, que ela é histórica, ela é arraigada, ela é endêmica. Não existe políticos corruptos com sociedade honesta, porque a política ela é um reflexo do povo. E nossa atitude aqui embaixo reflete como que vai acontecer lá em cima, lá em Brasília. E a gente precisa de reconhecer primeiro os males que nos trouxeram até aqui.
os males que determinaram essa corrupção, da maneira como que ela se formou. Isso daí com um apego à questão da impessoalidade, voltando lá para o Vaz de Caminha, com um pedido de emprego, com a primeira carta que ele manda para a coroa portuguesa, e também sem falar nas estruturas de vantagens, de benefícios, de privilégios que foram formados, construídos na estrutura da colônia, que permaneceu no Império, que perpassa a República do Deodoro, e até hoje a gente vive aí numa situação de uma república com inúmeros privilégios, numa república que forma no Brasil uma sociedade de castas, é uma Índia tropical, e assim a gente vai vivendo. Mas a gente precisa de entender que essas vantagens, esses benefícios, os privilégios e esse apego do brasileiro a eles nos torna mais medíocres. E a gente precisa, primeiro, reconhecer esses males, porque é só assim que a gente vai criar uma outra mentalidade. É impossível a gente desenhar uma nova nação, um país grande, próspero, justo e igualitário, sem corrigir esses males, sem superar esses erros que nos deixam apegados e amarrados ao arcaico. O Brasil nosso que está aí, até então, foi formado por péssimos hábitos da classe dominante, desde Pero Vaz de Caminha até hoje. Não é à toa que eu estou aqui falando sobre corrupção. Das várias visões que tem de mundo, e até de uma percepção um pouco ufanista do Brasil, de que o Brasil, pela sua grandeza, pela sua dimensão, poderia ser uma nação grande, né? Mas como que a gente pode pensar em uma nação grande, sendo que na base dos nossos hábitos está aí um costume muito negativo, que não trouxe nada de propositivo para o país? Imagina a sociedade brasileira que está apegada ao privilégio, ao benefício, à vantagem, ganhar vantagem em tudo, tirar vantagem de tudo. Então fica aí essas observações e essas reflexões acerca do comportamento, que eu não gosto de tratar ele dentro dessa visão moralista que está aí, porque para a gente fazer essas mudanças vai caber aí a vigilância e o uso eficiente do seu próprio livre-arbítrio, para que ela aí corrija aí esses males e esses erros, para que a gente passe a tomar novos rumos em relação à questão de princípios, de valores, de nortes como a ética, a honestidade, a dignidade, o respeito à coisa pública. E também uma realidade que a gente vai construir a partir das nossas atitudes, a partir do universo particular que a gente exerce na sociedade, e isso gerar um costume, e desse costume um novo hábito, de um novo hábito uma nova cultura. Só que isso demanda décadas, mas a gente precisa mesmo mudar com os primeiros passos. A gente precisa de construir uma nova mentalidade, só que essa nova mentalidade ela só é possível a partir da correção de rumos da base unicelular dela, que é o indivíduo, que é cada brasileiro. E eu venho tratar isso daqui também me colocando dentro desse aspecto, porque eu sou fruto dessa sociedade que está aí. E eu não vou falar aqui das minhas pequenas corrupções, mas eu vou corrigi-las. E eu acho que essa é a forma como a gente tem de construir novas possibilidades, construir o novo, porque o novo também é importante, que o novo dá a gente esperança. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí agora. Clique aqui no botão de se inscrever, se junte aqui com a gente nesse time em defesa de uma melhor qualidade para a educação pública no Brasil, e a gente vai seguindo o trabalho de mandar mais vídeos aqui para cá, dependendo da nossa dinâmica de pesquisa, de ter informações com qualidade, com segurança, com lastro na bibliografia, com lastro na literatura, para a gente poder trazer aqui uma visão de mundo completamente necessária, aquilo que a gente mais precisa nesse contexto da educação, dos livros, de buscar na prudência dos livros um norte para tratamentos políticos, para reflexões políticas, para visões políticas. E a gente se encontra aí em outros momentos. Dê o like aí porque é importante projetar isso para outras pessoas, e a gente se encontra em outros momentos. Até mais!